Você com certeza conhece aquela pessoa que passa por um monte de coisa que certamente deixaria qualquer pessoa triste ou para baixo. Mas diferente da reação comum, que seria sofrer com esses problemas, essa pessoa não se importa tanto com eles e diz que vai ficar tudo bem. Porque várias coisas não estão e nunca vão estar no alcance dela para ela resolver. E por isso, não tem por que ficar remoendo essas coisas que ela não controla. Não tem por que ficar remoendo essas coisas que não estão no alcance dela para ela resolver. Eu sei que você conhece várias pessoas que são assim, que são calmas e não têm medo do futuro. Ou até você mesmo que está assistindo é uma pessoa desse jeito. Poucas pessoas sabem, mas isso na verdade é uma filosofia muito bonita que a gente deveria seguir. Essa filosofia é chamada de estoicismo, que consiste na gente aceitar que várias coisas não estão no nosso alcance e que vão acontecer independente da nossa vontade. Um exemplo básico para facilitar a compreensão de vocês são os dias chuvosos. Sabe aqueles dias que você tem que levantar e tem que ir para o trabalho, ou ir para a escola, ir para a faculdade, qualquer coisa desse tipo, e aí tá caindo um pé d'água lá fora, tá chovendo muito e você vai ter que enfrentar uma chuva gigante até chegar no estabelecimento que você precisa estar? Várias pessoas já ficam estressadas e já acordam com o pé errado porque tá chovendo e acham que o dia vai ser horrível por causa disso. As pessoas já ficam com raiva porque o dia não tá sendo da forma que elas querem que seja. Mas qual que é o seu controle como ser humano com o fato de estar chovendo? Não tá no seu alcance decidir como que vai estar o clima do dia a dia. Você não tem esse poder, infelizmente você não tem esse poder. Então por que você tá preocupado se o dia tá chuvoso ou tá ensolarado se você não pode fazer nada pra mudar isso? E essa é a base do estoicismo. A gente tem que parar de se preocupar com as coisas que não valem a pena e que não vão levar a gente a lugar nenhum. Tem coisas que a gente tem que aceitar que são de um jeito específico e tá tudo bem. E tem coisas que a gente tem sim que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o que tá no nosso alcance. A má notícia da nossa vida é que tudo muda independente da nossa vontade. E a boa notícia é que tudo muda independente da nossa vontade também. E esse é o estoicismo, que é uma filosofia que eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, relacionando essa filosofia com o Pairulito. Desde muito tempo atrás eu trouxe o estoicismo para vocês. Mas estoicismo voltou pro canal porque ainda tem algumas coisas que a gente tem que conversar. Tanto naquele vídeo do Pairulito quanto nesse vídeo, eu vou defender a tese de que se apegar ao estoicismo é algo muito positivo para nossa vida. Deixa a nossa vida mais leve e sem tanto problema. Mas existe um grande perigo em não entender a real proposta do estoicismo. E o personagem Jake representa muito a jornada do estoicismo. Mas diferente de outros personagens, ele consegue representar também essa problemática de não compreender essa filosofia. Ele representa principalmente o perigo de confundir estoicismo com preguiça, que é o que vários seres humanos estão confundindo e confundem até hoje. E não menos importante, o Jake representa a triste fragilidade do ser humano. E se você não entendeu ainda o que é o estoicismo é tipo... Tá no inferno? Abraço capeta. E vamos falar do Jake agora, porque eu me alonguei muito nessa introdução, né? E só mais uma coisinha. Se inscreve no canal se você gostou dessa explicação e tá gostando do vídeo até agora. Se inscreve, não esquece de se inscrever não. O Jake é um cachorro com poderes mágicos, e ele é praticamente imortal com o poder dele de se esticar. Em alguns episódios, a gente vê o quanto é poderoso esse poder do Jake. E por causa desse poder, a gente entende por que o Jake não tem tanto medo do mundo, não tem tanto medo das coisas do mundo. Um exemplo mesmo é aquele episódio que eu acho que todo mundo assistiu, que tem aquele gato assassino que fica perseguindo o Jake e o Finn, e aí ele injeta um veneno no Jake e fica tentando chantagear o Finn. O Jake simplesmente aumenta de tamanho e o veneno perde o efeito. O Jake é um personagem que é uma grande construção ao decorrer do Hora de Aventura, mas ele é uma construção diferente dos demais. Essa relação de Jake e estoicismo é uma coisa que vai mudando, vai evoluindo, vai involuindo também, que é o inverso de evoluir. E é isso, é algo que é muito inconstante e vai mudando ao decorrer da vida dele. Várias pessoas falam sobre a construção e a desconstrução do personagem Finn, por exemplo, que é o nosso principal protagonista. Mas poucas pessoas enxergam que tem uma grande construção filosófica no Jake também. O Jake já começa sendo por si só a representação do ser humano se o ser humano não tivesse medo de nada. A ideia do Jake, dele ser esse cachorro com poderes, já é um princípio muito grande de
como seria a vida do ser humano se ele tivesse um superpoder que impedisse ele de morrer, basicamente. Como seria a vida de um ser humano se ele tivesse super força, por exemplo, ele não teria medo de nada. Por que você teria medo de problemas comuns se você tem super força? É algo que faz a gente pensar de por que o Jake foi abraçando o estoicismo na vida dele. Digamos que é fácil você ser estoicista quando você tem alguns privilégios. Assim como é fácil você ser estoicista quando você tem o poder de se esticar e você é praticamente imortal, é muito mais fácil para uma pessoa rica, por exemplo, ser estoicista. Ela não tem tanto com o que se preocupar. Ela não tá preocupada, sei lá, com a fome, não tá preocupada em sair na rua e, sei lá, sofrer algum tipo de coisa, porque são pessoas praticamente imbatíveis na sociedade, igual o Jake também é, e isso facilita o estoicismo na vida delas. E tem um episódio muito bacana que mostra a relação do Jake com o estoicismo, e que mostra também o perigo dessa má compreensão do estoicismo na vida das pessoas. É um episódio que ele e o Finn acabam se atraindo para uma espécie de bosque que todas as árvores e plantas têm vários doces, tem rosquinha, tem pirulito, esse tipo de coisa. Só que a dona daquele bosque era uma bruxa, e o Jake não respeita aquele bosque daquela bruxa igual a várias coisas da vida dele que ele não respeita também. E ele come uma rosquinha daquele lugar sem pedir permissão para a bruxa. E a bruxa acaba jogando uma magia nele que tira o superpoder dele de se esticar. E nesse episódio, o Jake vai sentindo na pele como é o dia a dia de uma pessoa normal. Ele sente na pele a vulnerabilidade do ser humano, que é algo que dificulta muito a vida das pessoas e a relação delas com os problemas delas. E esse episódio é o episódio que eu lembro que eu tive mais crise existencial. O Jake começa a sentir exaustão, começa a sentir o fardo de ser um ser humano normal, e algo curioso é que ele começa a aceitar o destino dele. Ele estava aceitando nesse episódio que ele não ia conseguir recuperar os poderes dele, e ele só começou a se preocupar com isso quando o Finn foi raptado e o Jake precisava dos poderes para salvar o Finn. Algo que é muito bonito, né? Se preocupar com o melhor amigo, olha só que fofura. E ele vai até o bosque e pede desculpas para aquela bruxa. E só quando o Jake se mostra arrependido de verdade, a bruxa devolve os poderes dele. A bruxa nesse episódio ensinou uma dura lição pro Jake sobre como é a vida. Ela mostrou pra ele o perigo de você não se preocupar com nada e o perigo de você confundir estoicismo com preguiça, que é um erro que várias pessoas cometem, né? Vamos combinar. O estoicismo é a doutrina que prega que você não tem que se preocupar com as coisas que não estão ao seu alcance. Mas as pessoas confundem não se preocupar com o que a gente não pode controlar com não vou me preocupar com nada e vou dormir o dia inteiro, que é basicamente o que o Jake faz nesse episódio. Ele não se preocupa com os problemas que ele pode controlar e fica dormindo. E esse descaso do Jake com o próprio futuro enquanto ele estava sem os poderes poderia ter custado a vida do Finn, que é o melhor amigo dele. Assim como o descaso de você que está assistindo com a sua própria vida e com o seu próprio futuro pode causar o seu próprio sofrimento ou o sofrimento das pessoas que você ama. No exemplo do começo do vídeo mesmo, que eu falei sobre os dias chuvosos que a gente não pode controlar, a gente realmente não pode controlar se o clima vai estar ensolarado ou chovendo enquanto a gente está no trabalho. Então não tem por que ficar pegando pilha porque tá chovendo ou porque tá muito calor. Mas a gente não pode simplesmente parar de trabalhar e largar o trabalho também. A gente não pode largar as nossas responsabilidades por estoicismo, compreendem? Porque a gente vai sofrer muito, as pessoas que a gente ama vão sofrer muito e não é isso que o estoicismo tá pregando. Nós tem que continuar fazendo o nosso papel e se preocupando com o nosso futuro sem se preocupar com o que a gente não pode controlar. Mas o que está no nosso alcance e o que a gente consegue controlar, a gente tem que se preocupar, sim senhor. E é engraçado que depois que o Jake recebeu essa dura lição dessa bruxa, que é uma lição muito importante, o Jake derruba ela no chão, come outra rosquinha e vai embora de um jeito bem descolado. Isso pra mim é uma grande representação sobre o que é o Jake. E isso representa principalmente o falso estoicismo que o Jake tem. E em vários momentos ele foi sim estoicista e não se preocupou com coisas que não davam para ele controlar. Mas em muitos momentos ele só teve preguiça de se preocupar com as coisas. Seja porque ele é praticamente imortal e não tem que se preocupar com as coisas, ou só porque ele não se importava mesmo. Até porque quando ele deixou de ter os poderes dele, ele não mudou as atitudes, ele continuou não se preocupando com nada praticamente. E surge um debate nesse episódio sobre o direito do Jake de não se importar com nada. O Jake e várias outras pessoas da vida real, elas têm o direito de não se preocupar com nada?
Talvez sim, talvez não. Isso é um debate muito profundo, se as pessoas têm esse direito de não se preocupar com nada. E não vai ser eu que vou cravar alguma verdade aqui pra vocês. Isso aí cada um tem a sua opinião. Mas uma coisa é fato. O descaso que várias pessoas têm com sua própria vida atrapalha diretamente a vida de outras pessoas. Atrapalha a vida de pessoas que não tem nada a ver com a preguiça delas. E o fato de várias pessoas compreenderem o estoicismo errado e fazerem essa confusão de valores que eu falei agora de pouco sobre estoicismo contra preguiça, atrapalha muito a vida de várias pessoas que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com os nossos pensamentos. Eu acho que a jornada do Jake teve sim vários momentos estoicistas onde ele foi genial, mas a maior parte da trajetória dele foi marcada por preguiça e descaso. E quem pagava por esse descaso eram sempre outros personagens e não ele mesmo. E algo que pra mim foi o principal e que eu quero destacar aqui com vocês nesse vídeo foi a relação dele com os filhotes dele. Ele teve muita preguiça e teve pouco comprometimento em ser pai. O Jake nem sempre se preocupou com as coisas na vida dele e ele não se preocupou com uma coisa muito séria. Ele nunca pensou ou se preocupou se ele seria um bom pai. E mesmo sem nunca ter tido essa reflexão, ele foi lá e emplacou 5 bonecos na Lady Iris. O cara é uma máquina impiedosa. 5 bonecos, velho. O Jake tem vários episódios ao decorrer desse desenho que são focados nele e na relação que ele tem com os filhos dele. E dá pra notar que a relação dele com os filhos dele não é nada boa. Existe sim o amor recíproco dos dois lados, ele ama muito os filhotes dele, os filhotes amam muito ele também, mas é uma relação muito ruim. O Jake nem sequer sabia direito e nunca se deu ao trabalho de aprender sobre os filhos dele. Ele nem sabia, por exemplo, do conceito da idade dos filhos dele. Ele não sabia que a idade deles varia diferente da nossa idade. E tem várias outras coisas que ele não sabia porque ele não se comprometeu o suficiente para ser pai. E tem várias outras situações e vários exemplos igual a esse da idade que ele não sabia, que mostra que ele não se preparou para ser pai. E ele não se preparou porque ele tem um grande descaso com a própria vida. Tem até uma cena que é muito bonitinha, que é no episódio que os filhotes dele nascem, que é uma situação que mostra que ele tinha sim uma boa intenção com os filhotes dele, igual a várias situações da vida dele que ele tem boas intenções, mas ele não consegue enfrentar essa preguiça. É uma cena que tá ficando quase de manhã e ele tá tentando ver no YouTube daquele universo ali, como que ele faz um café da manhã pros filhotes dele. Mas tipo, por que ele não pensou nesse tipo de coisa antes de ser pai? Por que ele não aprendeu isso antes dos filhotes nascerem? Provavelmente ele tentou, mas ele não conseguiu por causa dessa preguiça. E dá pra ver nas ações dos filhos dele que poucas vezes o Jake teve algum diálogo com eles. E isso remete totalmente a várias pessoas da vida real que são como o Jake. Vários pais não fazem essa autoavaliação antes de virar pai ou mãe. Vários têm preguiça de fazer essa autoavaliação e quando vê, virou pai ou virou mãe. Eles não pensam que talvez o filho vai sofrer se vir ao mundo, porque a própria pessoa é problemática e tem muita preguiça de ser pai ou ser mãe, ou porque o relacionamento que ela tem não vai ser legal. Aí a criança vai ter que enfrentar a separação, vai ter que enfrentar um monte de coisa bem negativa. Mas o principal é que várias pessoas não pensam que talvez ela não saiba lidar com os filhos, talvez ela não saiba ter um diálogo necessário com eles. Talvez elas não saibam a abordagem certa que eu falei no último vídeo do Rigby. Várias pessoas não pensam no futuro e acaba gerando coisas que ferem outras pessoas, que ferem pessoas que não tinham nada a ver com isso, como um filho, por exemplo, que é o que aconteceu mais ou menos na vida do Jake. Antes de ter filhotes, pessoas têm que analisar se elas têm energia pra isso, senão viram tipo o Jake, sabe? Tem várias outras ações do Jake que mostram essa problemática sobre não entender o que é estoicismo e confundir estoicismo com preguiça. E a gente, como ser humano, tem que tirar de lição tudo isso aí que o Jake representa. E a gente tem que ser sim estoicista e não se preocupar com as coisas que não estão no nosso alcance. Mas a gente não pode ter um descaso com as coisas que estão no nosso alcance. E por causa disso que eu acho que taxar o Jake como estoicista é um erro. Ele teve sim momentos estoicistas onde ele não se preocupou com o que ele não poderia mudar, mas em vários momentos o que caracterizou ele foi ele não se preocupando com nada, nem se preocupando com as coisas que ele pode mudar. A maior parte das ações dele não são estoicistas, são só preguiçosas. Usando esse exemplo dos filhotes dele mesmo, era só ele chegar e conversar com os filhotes dele sobre as coisas da vida, quem sabe alguns dos filhotes dele tomariam um rumo melhor do que eles tomaram em algumas ocasiões no desenho.
Mas ele simplesmente fez um descaso com isso. Ah, Phantom, então isso significa que o Jake é um personagem ruim e você odeia ele. Não, gente, não é isso. Pelo amor de Deus, não pensem nisso. Tem mais de 2 vídeos falando sobre o quanto que o Jake é legal. E tem vídeos inclusive falando que a gente deveria agir igual o Jake agiu em várias ocasiões. Mas assim como qualquer ser humano ou qualquer personagem, ele também não é perfeito e ele traz toda essa discussão sobre a problemática de não entender o que é estoicismo e confundir estoicismo com preguiça. E eu queria trazer isso aqui à tona para que vocês não compreendam o estoicismo de uma maneira errada e não comecem a agir na vida de vocês de uma forma preguiçosa. Eu quero que vocês compreendam que estoicismo é não se preocupar com as coisas que a gente não tem controle, é abraçar o nosso destino sobre as coisas que a gente não consegue controlar. Mas isso não significa que a gente não tem que se preocupar com as coisas que estão no nosso alcance, com as coisas que a gente pode mudar. A gente tem que se preocupar sim e tem que buscar mudar tudo que é ruim na nossa vida. Buscar mudar tudo que a gente pode mudar. Tem muita gente confundindo estoicismo com as coisas nada a ver e por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês. E eu espero que o personagem Jake e esse vídeo também possa ter te ajudado de alguma forma a compreender o que é estoicismo. E compreendendo o estoicismo, talvez a sua vida melhore de uma forma geral. Talvez esse vídeo te ajude a melhorar a sua vida em vários pontos. Eu espero que você tenha gostado. Entra no servidor do Discord do canal que tá aí na descrição para que você possa interagir comigo ou possa sugerir algum vídeo para esse canal. Eu sempre escuto a sugestão dos inscritos. Se inscreve, deixa o like se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos nesse estilo. E até a próxima!